Psicogeopolítica da colonização. A colonização é um processo que une o passado e o futuro, ou seja, ela se atualiza em contínua atuação sobre nossa vida. Percebem? Somos herdeiros do processo histórico da colonização, cuja descolonização, segundo Fanon, também deve ser histórica, que em segundo plano, ou seja, em seu plano linguístico, se define por um conjunto de operações mentais e estéticas que levam os colonizadores e a população colonizada a determinadas posições psicopolíticas e, sem dúvida, psicogeopolíticas. Já se deram conta? Romper com isso implica produzir um programa de desordem absoluta. Nas palavras de Fanon, contra a lógica, a ordem e o sistema organizados em termos de geopoder, ou seja, do cálculo que o poder faz sobre os territórios. Por psicogeopolítica da colonização, podemos entender uma forma de relação em que entra em jogo o lugar que habitamos e o modo como somos vistos pelos outros. Se trata de entender o efeito sobre pessoas relacionado ao modo como o norte vê o sul. Se trata de entender como são construídos os preconceitos relacionados a regiões inteiras, como do Ocidente sobre o Oriente, ou do Sul sobre o Nordeste brasileiro e seus habitantes, ou da Europa e dos Estados Unidos sobre o Brasil, ou sobre a África, ou sobre a China, ou sobre Cuba. Se o geopoder define o modo como se produzem as imagens dos territórios para melhor dominá-los, o que podemos chamar de psicogeopoder implica a forma como pessoas e populações são afetadas pela fábrica de preconceitos construídos. Alguém já sentiu assim? É de visões de mundo e de construções conceituais baseadas em preconceitos administrados geopoliticamente que estamos falando. Espaço e tempo pesam sobre todos os colonizados. Nesse sentido, a distância cultural e emocional que se vive no Brasil em relação ao continente latino-americano é um problema mais que cultural. A gente reconhece a nossa cultura? Ele é psicogeopolítico e tem relação direta com a colonização que se perpetua na incapacidade de elaborar as dores históricas relativas à nossa complexa origem, enquanto brasileiros e brasileiras. Desde a violência inaugural, que também implica o genocídio dos povos ancestrais, podemos dizer que somos constituídos a partir de um trauma originário. Diante da impossibilidade de elaborar o passado, a compreensão do tempo presente e do espaço como lugares de convívio são prejudicados. A pergunta básica de onde viemos deve ser respondida tendo em vista a ruptura original e o sentimento mal resolvido quanto ao que somos e de onde viemos, situação que está na base de tudo o que vivemos hoje. Pode segurar, por favor? Obrigada. Uma matriz colonizadora forma a subjetividade e a vida concreta, material e histórica que dela deriva. Se desejamos uma vida democrática e livre de autoritarismo, a matriz colonizadora
que nos enreda feito teia venenosa, precisa ser superada. Esse foi o esforço de pensadores que dedicaram a vida e projetos arrojados, como o da filosofia da libertação, contra as filosofias da submissão ou da dominação. Nas filosofias da dominação, podemos ver muito do que vem sendo chamado aqui de humilhação. A misoginia e o racismo de muitos filósofos do chamado cânone da filosofia ocidental serve para sustentar posições políticas e econômicas sobre ódios relativos a gênero e raça. Projetos como o de Henrique Dussel ou de Frantz Fanon e Aimé Césaire visaram a colocar a questão geopolítica na centralidade do debate sobre a possibilidade da própria descolonização. Isto é, a questão geopolítica tem efeitos indeléveis sobre a subjetividade e alimenta o círculo vicioso da humilhação colonial. Vocês sentem? No neoliberalismo, colonizadores externos associam-se a colonizadores internos e seguem suas práticas de destruição de países, territórios e povos. É a colonização sempre renovada, que evolui velozmente sobre o regime econômico neoliberal. Pensadoras e pensadores dos mais diversos países se esforçam para superar o lado teórico e epistemológico desse legado de exploração e humilhação. Do México à Argentina, de Cuba ao Peru, da Bolívia à Martinica, do Uruguai ao Equador, e inclusive do Brasil. A riqueza teórica e reflexiva se confronta sempre com uma academia conservadora. Vocês percebem? Mas muitos seguem em frente, reconhecendo a interculturalidade e as novas subjetividades. Vocês percebem? E epistemologias que surgem em processos históricos de luta teórica e prática, na ação de pensadores, ativistas e artivistas pensadores de todos os países e territórios.
Eu sou Sadiana Luz, brasileira.